Olá, meu nome é Ricardo Freire Vasconcelos, eu sou professor de Penal e Processo Penal. Bem-vindos à aula de interceptação telefônica. Nesse caso, nós falaremos sobre a Lei 9.296. Essa lei ela foi editada com o propósito de regularizar as situações de interceptação telefônica. O que ocorre? A grande dúvida em relação às interceptações telefônicas é que elas podem ser utilizadas ou não sem ordem judicial. Esse é um ponto que inclusive cai muito na prova da ordem, que cai também em provas de concurso. Como que nós podemos destacar esse ponto? Simplesmente que todas as interceptações telefônicas devem ser através de ordem judicial, exceto aquelas situações, esse é o ponto importante, em que a interceptação telefônica é utilizada para defesa daquele que está gravando. Mas como seria isso, doutor? Bom, simplesmente eu explico para vocês. Nós temos a situação de uma interceptação telefônica feita por um terceiro interessado. Aqueles dois cidadãos estão sendo investigados e estão falando sobre você. E naquela situação que você também está sendo investigado, eles dizem algo que lhe inocenta. Essa interceptação sem ordem judicial é válida para a prova da sua inocência. Até porque em processo penal e em penal, todas as provas lícitas são válidas para a defesa de uma pessoa, certo? Então, nesse caso, é uma situação que não há ordem judicial, mas que a interceptação telefônica pode ser usada para seu benefício. O que ocorre? Nós temos outros casos de interceptação telefônica que você também não utiliza a ordem judicial. Novamente, seria uma situação que você está beneficiando e provando a sua inocência. Como seria isso? Por exemplo, eu estou diante de uma pessoa e nós dois estamos sendo acusados de algum delito. Eu converso com essa pessoa e a minha conversa leva à minha inocência. Isso pode me inocentar. Eu posso sim utilizar essa conversa telefônica que há um interlocutor e outro interlocutor para meu próprio benefício, para que eu seja inocentado dessa situação. Bom, então nós temos dois pontos em que há exceção à norma para que haja a interceptação sem ordem judicial. Quais são? Naqueles casos em que eu sou interlocutor e a outra pessoa. Eu gravo essa conversa para minha proteção. E a segunda situação, eu sou um terceiro interessado, só que essa conversa que as duas pessoas estão tendo me inocenta. Essas duas situações eu posso usar para minha inocência no processo penal. Outras situações eu posso utilizar sem ordem judicial? Não. Todas as interceptações telefônicas, principalmente feitas pela polícia, acompanhadas pelo Ministério Público, elas têm necessidade de serem por ordem judicial. Certo, as interceptações telefônicas. Por acaso, eu fui interceptado por um período muito longo. O que ocorre? Há uma grande polêmica nesse caso. Nós temos o prazo determinado em lei, que seria de 15 dias, prorrogado mais 15. Só que as reiteradas jurisprudências entendem que se há um complexo de organizações criminosas, se há várias investigações, todas elas com ordem judicial, se essas investigações levam um prazo extensivo dessa instrução criminal, eu posso alongar e necessariamente, em excepcionalidade, conseguir essas prorrogações de interceptações telefônicas pelo um prazo razoável em relação à proporcionalidade do que aquela instrução criminal venha a tomar. Bom, isso é muito relativo,
porque na verdade a lei é específica, ela diz de 15 dias no máximo, mas você vê casos em que 9 meses uma pessoa é interceptada telefônica e não há, vamos dizer assim, ilegalidade desse ato, porque houve ordem judicial e aquela investigação tomou mais de um ano, por exemplo. Então, em algumas situações, cabe a ponderabilidade sobre isso. Cabe, obviamente, o advogado recorrer, mas geralmente o tribunal entende que aquele prazo foi necessário para poder abordar e coletar informações. Bom, neste caso, nós temos mais um ponto específico. A prova tida por meio ilegal, no caso, por obtenção de uma interceptação telefônica, sem a devida ordem judicial e que não beneficia nenhum dos interlocutores ou qualquer um dos acusados, essa prova apenas serve para provar realmente que aqueles cidadãos fazem parte de uma organização criminosa ou que estão planejando algum delito, né? Ou estejam já praticando algum delito. Neste caso, essa interceptação, o que seria feito com ela? Nós temos duas abordagens. A primeira delas é o que diz especificamente: as interceptações telefônicas ilegais serão desentranhadas dos autos. O que quer dizer isso? Será retirado dos autos. Certo? Mas nós temos aqui uma outra situação, e essa pode gerar a nulidade total processual, que seria a base da teoria The Fruits of Poison Tree. The Fruits of Poison Tree significam os frutos da árvore envenenada. Essa teoria do direito norte-americano, ela diz que se a base da árvore, vamos dizer assim, a base da investigação, ela é ilegal, todas as provas que derivam desta serão também ilegais. O que seria esse caso? Vamos supor que a interceptação telefônica deu início às investigações daquele caso. Naquele caso específico, a polícia desconfiava de um cidadão, mas não tinha nenhuma prova, não tinha absolutamente nada contra ela. O que ela fez? Simplesmente interceptou sem ordem judicial e descobriu que realmente estava acontecendo um delito entre aquela pessoa e outra, e uma confissão daquele fato entre as conversas que eles fizeram a interceptação telefônica. Neste caso, esta prova é ilícita na sua origem. Diferente do caso do desentranhamento da prova, no caso de ilicitude de parte daquela situação, porque outras provas que ali estão no processo e que se iniciaram antes dessa interceptação ilegal, essa deve ser desentranhada. Agora, a outra que eu estou falando agora, que é o início da base da investigação, ser feito por essa interceptação, ou por, no caso, vamos dizer genericamente, uma prova ilícita, né? Não necessariamente uma interceptação, mas como estamos falando de interceptação, vamos colocar que se iniciou com a interceptação. Nesse caso, essa prova contamina todo o processo e deve-se nulificar todo o processo. É causa de nulidade absoluta do processo, certo? Um outro ponto: a CPI pode fazer interceptação telefônica? Não. A CPI não tem poderes judiciais para poder ordenar uma interceptação telefônica. Ou seja, somente o juiz, o desembargador, o ministro, apenas esses magistrados podem fazer uma ordem que autorize interceptação telefônica. Outro aspecto a ser colocado em relação às interceptações telefônicas, né? A CPI, ela não pode fazer a interceptação telefônica. O juiz é o único que pode autorizar a interceptação telefônica. O terceiro ponto:
aqueles objetos de uma interceptação que, apesar de ordem judicial, uns têm a ver com o processo, outros são conversas paralelas e privadas da pessoa que está sendo investigada. Necessariamente, a obrigação de se retirar dos autos os dados que nada têm a ver com essa investigação. Explico por quê. Porque muitas vezes você pode pegar uma situação que seria privada daquele investigado, que envolva algumas situações públicas ou de outras pessoas, né? E que isso, como o processo, apesar do segredo de justiça, muitas vezes, como os processos são públicos em geral, uma pessoa pode acessar, até um próprio advogado que pode estar sendo citado naquela conversa, né? Sem nada ilícito, mas que haja, por exemplo, alguma coisa em relação a esse advogado e que, vamos dizer assim, uma fofoca realmente, né? E isso aqui pode gerar um constrangimento, né? E pode gerar também prejuízos morais para essa pessoa que está sendo interceptada. Portanto, essas situações que nada tem a ver com o processo, necessariamente têm que ser desentranhadas e nem chegar a estar no processo. Assim que se verificou que aqueles dados, aquelas informações nada têm a ver com a investigação, devem imediatamente serem descartadas. Pois bem, essa foi a aula de penal, né, processo penal, no caso de legislação especial, e aqui nós falamos sobre a interceptação telefônica. Muito obrigado, meu nome é Ricardo Freire Vasconcelos, espero estar com vocês na próxima aula.